Aleluia. Irmãos, nós temos falado aqui aos domingos a respeito dessa série, né? Minha mente, minha vida. Porque tudo tem a ver com a forma de nós pensarmos. E o jeito errado de pensar vai te levar a tomar atitudes erradas. Porque tudo começa aqui, na maneira de pensar. Então se eu começo a pensar em alguma coisa, e eu começo a alimentar esse pensamento, é questão de tempo, para que aquilo ali se concretize, e para que daqui a pouco eu esteja fazendo exatamente aquilo que eu estou pensando. Mas irmãos, é muito ruim a gente lidar com as coisas de forma simplesmente natural. Quando acontecem coisas que nós sabemos que acontecem no mundo espiritual também, mas é através do nosso posicionamento aqui na terra que nós vamos virar algumas chaves que vão destravar coisas no mundo espiritual. Então, não se engane, porque a nossa mente mente. A mente mente. O doutor Augusto Cury fala isso. Então, às vezes você está com um pensamento a respeito de uma coisa, você pensa a respeito de uma coisa de alguém, e aí nem aquilo mesmo que está para acontecer, nem aquilo que a pessoa falou, nem aquilo que você pensa que ela agiu, mas você começa a alimentar aquilo ali na tua mente, e aí a pessoa está vivendo a vida dela normalmente, e você está aqui se angustiando com coisas que não tem nada a ver, e aí a vida vai passando e você vai só guardando coisas dentro de você, irmão, por causa de um pensamento errado. Daqui a pouco você está fazendo coisas erradas, com pessoas erradas e agindo de forma errada, e não é isso que Deus tem para a nossa vida. Então, quero que você fique prestando atenção no que vamos falar hoje, porque hoje nós temos um tema interessante, né? Antes eu quero só citar aqui algumas frases e também o nosso texto básico. Pode botar aí, Nicolas, por favor? Ah não, desculpa, eu que não liguei aqui. Pronto. O texto básico é esse aqui, em Provérbios 4, versículo 23. Que o Salomão está falando conosco. Aquele homem que foi dotado de total inteligência. A Bíblia vai falar que a sabedoria que tinha Salomão, nenhum outro vai ter aqui na terra. Então você pode pensar na pessoa mais inteligente que você já viu aqui na terra, não vai ser comparado com a inteligência de Salomão, porque ele tinha sabedoria vindo de Deus. Olha o que ele falou aí pra gente, olha só, hein? Meu irmão, olha, tenha cuidado com o que você pensa. Mas por que ter cuidado com o que você pensa? Porque a sua vida, ela é dirigida pelos seus pensamentos. Então, se a minha vida é dirigida pelos meus pensamentos, se eu estiver pensando alguma coisa errada, logo eu estarei indo pelo caminho errado. Agora, se eu estiver tendo pensamentos bons, aleluia, eu estarei indo por caminhos certos. Mas como que eu vou saber qual é o caminho certo, qual é o caminho errado, qual é o pensamento certo, qual é o pensamento errado? Está aqui, irmão, o pensamento de Deus. Quanto mais você se aproxima do pensamento de Deus, mais sucesso você vai ter na tua vida. Por mais que apareçam, né, aparentes derrotas, coisas que são para te destruir, mas não. Na verdade é Deus agindo e construindo aí no teu interior, para que você se fortaleça. Então, qual é o segredo? É nós termos literalmente a mente de Cristo. E nosso irmão Giovanni falou aqui anteriormente, né? Eu peguei aqui algumas frases dos irmãos que falaram antes de mim. E ele disse que a maneira que eu vivo é consequência da maneira que eu penso. É uma questão de lógica, né? Se eu penso de uma forma, é claro que eu vou viver daquela forma. Então tudo começa no pensamento. A minha maneira de agir hoje é consequência do que eu pensei lá atrás.
a minha namorada que eu escolheria no futuro, foi o que hoje trouxe na minha vida a minha esposa, que é uma maravilha, uma bênção na minha vida. Então, aquilo que você toma de decisão hoje, é já alguma coisa que você vem pensando. Então comece a formular os seus pensamentos. Você que ainda é jovem, está pensando, né, num trabalho, num emprego, você já está projetando alguma coisa. Eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Então você com certeza já está pensando, já procurou ver alguma coisa. E meu irmão, é questão de tempo para você começar a projetar o teu futuro, porque a maneira que você vive a maneira que você vive é a consequência da maneira daquilo que você pensa. E o irmão Giovanni também nos disse que a verdadeira conversão é uma conversão na maneira de se pensar, uma mudança de rota. Então, se eu estou pensando A e na verdade é B, então eu tenho que começar a pensar diferente. Porque não adianta eu falar que estou pensando diferente e continuar com os mesmos pensamentos lá de trás. Pensamentos ruins, pensamentos de derrota, que só vão me levar para o buraco. E aí, depois disso, nosso irmão César disse que os pensamentos errados, eles não vão embora por si mesmo. E é uma grande verdade. Os pensamentos, irmãos, sempre virão. Mas pastor, como é que eu vou fazer para poder mudar aquilo que eu estou pensando? Substitua os seus pensamentos pelos pensamentos de Deus. Porque, irmãos, os nossos pensamentos são pensamentos que vão nos levar à derrota. Nós vamos falar sobre isso hoje. E aí ele disse, olha, os pensamentos errados não vão embora por si mesmos. Então o que a gente precisa? A gente precisa confrontá-los, repreendê-los e resisti-los com a autoridade do nome de Jesus. Se você não assistiu essas duas mensagens do nosso irmão Giovanni, irmão César, assista, está lá no nosso canal, para poder construir essa consciência de mentalidade através da palavra de Deus na tua vida. Então, quando a gente se vê numa situação em que nós estamos pensando errado, nós precisamos confrontar os pensamentos, repreender os pensamentos, resistir aos pensamentos errados com a autoridade do nome de Jesus. E na semana passada, nosso pastor Luiz disse que é somente através da mente de Cristo em nós que nós conseguiremos exibir as características que Ele exibiu. Então, se você quer ser mais parecido com Jesus, aleluia, então olha, tenha a mente de Cristo, para que você possa cada vez mais pensar como Ele e consequentemente agir como Ele. E ele também nos disse, pastor Luiz, que antes de nos comportarmos como Jesus, devemos pensar como Jesus pensa. Aleluia. Então os pensamentos de Jesus, irmãos, são os melhores possíveis. Os pensamentos de Jesus não são de morte. Ele é a própria vida. Então ele só pensava enquanto estava aqui na terra, na vida. E o que você acha que ele veio fazer aqui? Trazer vida para você. Então, irmão, quando a gente começa a pensar da forma errada, a gente acaba destruindo o futuro de vida que Deus tem para nós. E aí estou trazendo esse tema aqui hoje para nós, pensando como Jesus. Porque a única forma de nós nos darmos bem de verdade nessa vida é pensarmos como Jesus. Pensar como Jesus pensa é a solução dos meus problemas e dos teus problemas. Sabe aquele problema que você está aí pensando nele, que de repente você não deixou o problema em casa, não deixou o problema ali na porta, mas você acabou trazendo ele para cá, que às vezes fica te impedindo de prestar atenção no culto, de adorar a Deus e tal, sabe? Esse problema aí, ele só veio para poder te tirar do foco, para que você pense errado. Nós estamos aqui falando a respeito dessa série, para que a gente seja mais parecido com Jesus, primeiro na forma de pensar, para poder agirmos como Jesus. E é esse o sucesso, irmão, do ser humano, é agir como Jesus agiu e ser como Jesus é, para que um dia nós possamos nos encontrar e Ele dizer para mim e para você: eu te conheço.
você é meu filho. Esse é o verdadeiro sucesso. O verdadeiro sucesso não é você ganhar na Mega Sena, não é você ter milhões e milhões, não é você fazer aquilo que você quer com o dinheiro que você tem, vou me divertir não sei aonde. Não, irmão. É claro que a diversão, a distração vai te ajudar em alguma coisa, mas o verdadeiro sucesso é pensar como Jesus pensa, agir como Jesus pensa, para que um dia a gente possa se encontrar com Ele e o veremos face a face, em nome de Jesus. Então, como nós vamos pensar como Jesus, né? Vamos ler aqui o texto de Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, que o próprio Deus está falando para o povo de Israel. Ele diz o seguinte: olha, meu povo, gravem estas minhas palavras no coração e aonde? Opa. Então, nós devemos, é a responsabilidade minha e sua, meu irmão. Nós temos que gravar as palavras do Senhor, não só no coração, mas também na mente. Por que na mente e no coração? Porque no momento em que a tua mente estiver atordoada com alguma coisa, o teu coração vai dizer: não, a palavra de Deus fala isso. Ou então na hora que o teu coração estiver muito angustiado também com alguma coisa, tua mente vai pensar: não, a palavra de Deus. E é isso, irmão, você tem que estar com as palavras de Deus gravadas no teu coração e na mente. E Ele vai nos dizer o seguinte: olha, amarrem-nas, ou seja, amarre a palavra de Deus com símbolos nas mãos e prendas na testa. Por que nas mãos e na testa? Eu fiquei pensando sobre isso. Porque na mão é para eu poder praticar aquilo que eu estou lendo. Porque na testa? Para eu poder ter sempre na mente, estar sempre lembrando daquilo que o Senhor tem para mim e para você, meu irmão. É importante. Nós só vamos aprender as coisas, irmãos, com repetições. Deus nos deu essa forma maravilhosa de você poder lembrar das coisas, poder estar aí lembrando daquilo que Ele já foi falado para você. E ainda tem o melhor de tudo: é o auxílio do Espírito Santo dentro da tua vida. O Espírito Santo dentro de você, meu irmão, vai te lembrar de coisas que você às vezes deixa passar, e aí aquilo começa a queimar no teu coração. Sabe, o pensamento de Deus é sempre bom a respeito de mim e de você. Então Deus está falando: ó, grave as minhas palavras no coração e na tua mente. E aí Deus vai nos dizer também, lá em Jeremias 29:11, na versão NTLH, que eu gostei muito dessa versão aqui, para esse versículo, vai nos dizer o seguinte. Sei que a Laiane gosta também dessa versão: só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Meu Deus, só essa parte aqui, Deus falando isso para a gente, já é alguma coisa para a gente meditar, irmão. Porque a gente faz planos, né? Nós estamos falando aqui sobre a maneira de pensar e tal, mas olha só, é Deus que conhece os planos que Ele tem para nós. Então, antes de eu começar a fazer meu planejamento, Senhor, dirige meu pensamento para que eu possa fazer conforme o Teu querer. Senhor, me ajuda a pensar como o Senhor pensa, para que eu não venha dar de cara lá na porta em alguma situação, que eu venha cair de um precipício naquilo que eu estou fazendo. Não, Senhor, eu quero ser bem-aventurado, eu quero ter a mente de Cristo. Então Deus está falando para mim e para você: só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Quais são os planos que Deus tem para a gente? De quê? Prosperidade e não de desgraça. E um futuro cheio de quê? Esperança, meu irmão. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Meu Deus. Então, às vezes a gente se enclausura numa situação em que a gente começa a pensar errado. Você lembra do tema da mensagem? É pensando como Jesus, né? Então, sendo que a gente coloca os nossos pensamentos como prioridade, é aí onde estamos fadados ao erro. É onde a gente começa a pensar errado e lá no final vai dar errado. Se nós não ajustarmos a direção, a rota para onde nós estamos indo, os nossos pensamentos vão nos levar a lugares horríveis. Então Deus está falando para nós: olha, eu tenho pensamentos de prosperidade para vocês.
Aí às vezes a gente pensa: meu Deus, por que eu estou passando isso? Estou passando por isso, um problema tão grave. Comece a analisar se você não teve culpa no cartório para poder estar passando por isso. Comece a pensar: onde foi que eu dei um mole? Onde foi que eu errei? Eu pensei errado e agi errado. Porque o pensamento de Deus é sempre de quê? Prosperidade, não desgraça. Está escrito, irmão. E o futuro que Ele tem para a gente é cheio de esperança. Por mais que o mundo esteja de mal a pior, por mais que as coisas estejam mal por aí, por mais que a economia esteja cada vez pior, meu irmão, para a gente é sempre um futuro cheio de esperança, porque o nosso futuro também não é aqui. Nós estamos aqui literalmente de passagem. Nós viemos do céu e estaremos voltando para o céu. Agora, nessa passagem que nós estaremos aqui, estaremos refletindo a mente de Cristo para outras pessoas, em nome de Jesus. E aí, nessa forma de nós pensarmos da nossa maneira, o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 16, versículos 13 e 14. Meus irmãos, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam o quê? Fortes, façam tudo com amor. Então, se eu tenho que estar vigilante e me manter firme na fé, porque é isso o que vai me manter de pé no momento ruim, é estar firme na fé em Deus. Então antes disso nós temos que estar vigilantes, porque se você estiver vigilante, você não vai vacilar na tua firmeza em fé. Então o primeiro passo é você estar o tempo todo vigilante, e estando firme na fé. Agora ele está nos dizendo o seguinte, ó: os problemas vão acontecer, mas sejam homens de coragem. Olha, você pode até parecer que está fraco, que está ruindo tudo, mas você seja forte, e faça tudo com amor, porque quando você faz tudo com amor, fica tudo mais fácil. Você não faz pensando em receber nada em troca. Você não faz por obrigação, você faz por amor. Aleluia. E agora eu queria te convidar, para você que trouxe sua Bíblia, aleluia, sua Bíblia de papel, quero que você abra aí comigo, lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. Meu Deus, eu vou começar a partir do 17, mas eu só vou ler no 19. Tá? Por quê? Porque a gente vai falar aqui a respeito de um personagem na Bíblia, em que ele passou por alguns momentos ruins, mas ele também foi um homem que fez coisas que ninguém fez enquanto estava aqui na terra. Meu Deus. No capítulo 17 de 1 Reis, nós vamos começar a ouvir falar e a ler a respeito de Elias. É uma referência dos profetas em Israel, a ponto de Elias aparecer no Monte da Transfiguração, como um exemplo ali de representante dos profetas. Então estava Moisés, Elias e o próprio Jesus. Então Elias foi alguém totalmente considerável na palavra de Deus. E Elias, a Bíblia vai nos dizer que ele tinha as mesmas paixões que nós temos. Era um homem normal como eu e você. Agora, você está aí no capítulo 17? A epígrafe vai falar aqui, ó: Elias alimentado por corvos, né? Elias, vou te contar uma breve história. Elias, direcionado por Deus, ele falou: olha, não vai chover na terra durante 3 anos. Não vai chover na terra. E ele falou: segundo a minha palavra, não vai chover. Ele foi uma pessoa de posicionamento, direção de Deus. E aí o que aconteceu? O rei Acabe era aquele cara que não gostou dessa situação, até porque olha o tempo que vai ter sem água. Até porque os rios, eles também seriam alimentados pela água que caía do céu. Então seria um tempo em que o
o reino de Israel passaria por provações, passaria por problemas. Então o que aconteceu? Elias teve que ficar num lugar seguro. Depois você vai ler a partir do 17, dever de casa para você, hein? 1 Reis, capítulo 17 até o capítulo 19. Elias, por ele ter falado essa profecia, e agora a terra estava seca, não chovia mais na terra, agora ele tinha que se esconder, ele tinha que fazer com que a vontade de Deus prevalecesse, e tinha um propósito para que essa água parasse, sabe? Nós vamos chegar lá. Mas Elias, nesse tempo, ele estava sendo alimentado pelos corvos. Ele ficou perto de um rio, e os corvos vinham e traziam comida para Elias. Próprio Deus mandou que os corvos fossem lá alimentá-lo. Ó, Elias, você está cumprindo com aquilo que eu quero, né? Com um propósito para a tua vida. Então eu sou o teu alimento. Cara, Deus usa pássaro para alimentar o homem. Aí depois de um certo tempo o rio secou. E aí ele chega para uma viúva, no mesmo capítulo 17. Ele chega para uma viúva e começa a falar com ela, né? Ele tem um encontro com ela e ele fala: olha, o que você tem? Faz um bolo para mim e tal. Porque aquela viúva já estava sem esperança. Ela falou: olha, eu vou comer um bolo feito por mim, para mim, para o meu filho, e nós vamos morrer porque nós não temos mais nada. A terra está nesse problema todo aí, está nessa sequidão toda aí, e nós vamos morrer. Aí Elias falou o seguinte: olha, faz o seguinte, acalma teu coração, faz um bolo primeiro para mim, e não vai faltar nada na tua casa, nem para você e nem para os teus filhos. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher fez isso, e não faltou nada para ela, porque ele estava sendo direcionado por Deus. No capítulo 18, vai começar com a situação aqui de Obadias, que era um cara que era serviçal do rei. Só que esse cara, ele confiava em Deus, ele era nosso irmão, aleluia. E aí o que acontece? O rei estava mandando matar todos os profetas. Ele não queria que nenhum profeta de Deus estivesse lá agora no reino de Israel. E aí o que esse Obadias fez? Ele guardou 100 profetas, ele escondeu 100 profetas, para que o rei não matasse esses profetas. E aí, certo dia, depois dos 3 anos, Elias reaparece. Elias estava sumido, e aparece para esse Obadias. E aí eles têm um encontro, e ele fala: olha, fala lá com o rei Acabe que eu estou aqui, e eu quero conversar com ele. E nessa conversa, Elias, você vai ler depois do capítulo 18, ele vai dizer: olha, vamos reunir o povo de Israel, e vamos fazer um confronto, porque o povo de Israel está adorando a outros deuses, que a sua esposa, rei, ela está aí botando outros deuses para poder confrontarem com o Deus verdadeiro de Israel. E aí, irmãos, meu Deus, Jezabel, que era a mulher do rei Acabe, ela tinha trazido alguns profetas de Baal. Profetas de Baal que almoçavam na sua mesa, sentavam na sua mesa. E esses profetas começaram a minar os profetas do Deus vivo. E aí, quando chega no capítulo 18, lá a partir do versículo 16, vai mostrar, não sei se tu está acompanhando aí comigo, hein? Vai mostrar que Elias estava no Monte Carmelo, e lá a proposta foi pesada. Ele disse: olha, vamos aqui pegar um animal, vamos preparar um altar para o Senhor, vamos preparar, e o Senhor que responder com fogo, esse vai ser o Deus de Israel. Porque o povo de Israel está cocheando entre 2 pensamentos. E Deus, irmãos, Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, Elias deu a oportunidade para que eles começassem. Vamos lá, façam aí o altar ao Deus de vocês, a Baal e tal. E aí os profetas começaram a fazer lá as suas adorações a Baal, para que a Baal respondesse com fogo. Irmão, e não aconteceu nada.
Depois você vai ler aí, a Bíblia vai nos dizer que quando deu meio-dia, eles estavam fazendo desde manhã. Quando deu meio-dia, Elias estava zoando, né? Pô, o Deus de vocês não está fazendo nada. Cadê a resposta com fogo? O Deus de vocês não deve estar dormindo, deve estar cochilando, deve estar viajando, passeando, porque Ele não está nem aí para vocês e tal. E no final do dia, eles já cansados e tal, a Bíblia vai nos dizer que Elias reparou o altar do Senhor. Então, irmão, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós estamos diante do altar de Deus. E diante do altar de Deus acontecem milagres. Elias foi um cara ousado. Ele mandou fazer uma valeta em volta do altar, uma vala grande. Colocou água em cima do animal, da palha, jogou 3 vezes a quantidade de água lá, de forma que aquela valeta encheu de água. Meu Deus, e aí ele vai e clama a Deus. Elias clama a Deus. Aleluia. Lá no versículo 36 vai dizer, olha, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Isaque, que está aqui na minha Bíblia, mole, mas é de Jacó. Que hoje fique conhecido que tu és o Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, que fiz todas essas coisas por ordem tua. Agora isso aqui é fenomenal, irmãos. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. E o 38, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha e as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Então agora Deus tinha feito ali um propósito com Elias. E olha só que coisa legal, irmãos. Elias era um cara ousado. Quem hoje teria a coragem de fazer o que Elias fez? Segundo a palavra dele, fazer com que parasse de ter água, de chover, ficar um tempo solitário, um tempo afastado, e depois aparecer, fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse, para que o povo entendesse: olha, Baal só está trazendo destruição para vocês. Eu sou o Deus verdadeiro, sou eu a quem vocês têm que adorar. E precisou de acontecer isso. E aí no início do capítulo 19, meu Deus, a epígrafe vai dizer o quê? A fuga de Elias para Horebe. Ué, a fuga de Elias? Ué, não, calma aí. Tem alguma coisa errada. Não é possível. Elias, um cara que ele orou, a chuva parou, cessou durante 3 anos. Ele orou, aí aquela mulher que estava na casa dela teve fartura durante todo um tempo ruim. Ele orou, ressuscitou o filho dessa mulher, que eu esqueci de te falar aqui, estou lembrando agora. Ele ressuscitou o filho dessa mulher que morreu literalmente. Era um cara tão ousado que em algum momento Deus falou com ele: faz isso. E ele foi lá, confrontou os profetas de Baal, mandou matar os profetas de Baal. Você vai ler depois os 450 profetas de Baal. E agora, a partir do capítulo 19, começa a saga de Elias, um homem usado por Deus, um homem de plena fé, ousadia, e que agora recebe uma ameaça. Capítulo 19, versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Então, agora Elias estava sendo ameaçado por uma mulher
da qual tinha perdido os seus amigos, que eram os profetas de Baal. Meu Deus, e aí agora a gente dá continuidade nos slides. Porque, irmão, voltando a fita novamente, Elias era um cara de fé, ousado, de coragem, por fazer tudo aquilo que ele fez. Mas em algum momento da vida dele, ele recebeu essa notícia que o fez retroceder em alguns momentos. Capítulo 19, versículo 3. Depois que Jezabel fez essa ameaça, Elias teve o quê? Medo e... Opa! Irmãos, Elias era um homem como eu e você. Elias teve medo e fugiu. Para o quê? Para salvar a sua vida. Sabe, uma vez eu vi uma definição muito legal a respeito de coragem. Que é legal essa definição. É porque a coragem é você fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo com medo. Eu estou tremendo de medo, estou morrendo de medo, mas se eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer, então você é corajoso. Porque o medo, irmãos, está na natureza decaída do homem. Infelizmente está aqui, ó, na carne. Em alguns momentos nós vamos ter medo de alguma coisa. O medo em qualquer circunstância. Medo de morrer, medo que alguém da família morra, medo de qualquer situação. E aí o que ele fez? Ele fugiu em Berseba de Judá, e ele deixou o seu servo. Ou seja, aqui nós estamos vendo que ele literalmente abandonou aquilo que Deus tinha para ele. Deus tinha um chamado com ele, ele estava ali numa missão junto com o seu ajudante, o seu servo e tal. Ele, ó, fica aí que eu vou fugir, que eu vou sair fora. Não quero saber disso não, estou sendo procurado, vou ser morto. Aí eu te pergunto, onde está aquela confiança daquele profeta? Mas não acuse Elias, porque eu e você somos Elias todos os dias, quando a gente desiste de alguma coisa. É muito fácil a gente falar de Elias, mas eu e você fazemos as mesmas coisas que ele fez. Eu e você não somos diferentes dele. Bem pelo contrário, ele fez coisas que eu e você não faríamos. Sabe, irmão? Isso é para a gente meditar, para a gente refletir. Porque a minha mente é a minha vida, não é esse o tema? Então, agora Elias estava, de repente, depois de receber essa afronta, ele começou a pensar coisas. E é onde ele começou a ter um conflito de pensamentos. E o conflito de pensamentos fez com que ele fugisse, com que ele tivesse medo. E no versículo 3, ou melhor, versículo 4, vai dizer que ele entrou no deserto, estava caminhando sem rumo. Olha aí que coisa horrível. O deserto tem o que, irmão, para nos oferecer? Nada. O deserto não há provisão, não há comida, não há bebida, não há nada. É deserto, não é habitável. Então agora, ele estava se enclausurando no mundinho dele. Ele entrou no deserto próprio, a ponto de que, como ele estava pensando no deserto, ele foi para o deserto. E ele caminhou um dia, caminhou bastante. Ele chegou a um pé de giesta. Eu fui ver o que é esse pé de giesta. As fotos apareceram, uma plantinha bonita, né? Pequeno. E aí vai dizer que ele assentou-se debaixo dele, porque possivelmente era a única coisa que tinha. No meio do deserto, não tem água. E ele de repente estava ali deitado, tentando passar um pouco do sol, passar um pouco da assolação. E aí debaixo daquele pé de giesta, ele orou pedindo o quê? Meu Deus, cara, que situação de Elias agora. Elias estava depressivo, pedindo a morte. Mas Elias, como pode? O cara que fez tantas coisas. Por isso que eu fiz questão, irmão, de narrar com você aqui a história de Elias. E eu peço que você depois leia em casa os capítulos 17, 18, 19 e o 20 também.
Mas você vai ver que um cara que tinha tudo, que fazia tudo das coisas de Deus, em dado momento ele pediu a morte. Ele queria morrer porque ele entrou dentro de um deserto dele mesmo. Ele entrou dentro de um deserto dentro dele mesmo. Ele começou a pensar errado, e a partir daquele pensamento errado, ele começou a agir errado. E aí o que ele pensa? Já tive bastante, Senhor. Eu já vi muita coisa que o Senhor fez. Eu já desfrutei dos teus milagres. Sei que o Senhor é bom e tal, mas faz um favor para mim. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Que palavra é essa de Elias? Eu e você, às vezes, fazemos as mesmas coisas que Elias está fazendo aqui agora. Não sei se você que está em casa aí me assistindo agora nesse momento, você está com um pensamento errado a respeito da tua vida, a respeito de uma situação que você está passando. Eu quero declarar que Deus hoje muda a tua situação. Deus é um Deus de vida, não um Deus de morte. Deus veio para dar a vida e não para dar a morte. Esse quadro depressivo não vai te matar. Pense da forma de Deus, da forma que Deus pensa, para que você possa sair desse buraco, desse deserto, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque agora Elias, ele além de ter ido para o deserto, agora ele só queria ficar deitado. Ele queria ficar enclausurado no mundinho dele. Olha aí o versículo 5. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Eu conheço irmão, gente que está nessa situação aqui. Eu não sei se você conhece. Pessoa que só quer dormir o dia todo, ficar deitado o dia todo, que não vê mais graça em nada, não vê mais graça na vida. E Deus me mandou aqui hoje, nessa manhã, para poder falar para você que a tua caminhada ainda vai ser grande. A tua jornada não termina aqui, em nome de Jesus. Porque depois que ele deitou debaixo da árvore, ele dormiu. E de repente um anjo tocou nele. Ô Elias, acorda, levante e coma. Aí eu te pergunto, meu irmão, no deserto tem comida? Não, né? Não para as pessoas naturais, mas para o Filho de Deus tem. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia pão assado sobre brasas. Meu Deus, cara. Deus sempre quer dar o escape para os seus filhos, meu irmão. Deus sempre quer dar o escape para os seus filhos da maneira de você pensar, meu irmão. Se você está pensando errado sobre a sua vida hoje é o dia de você mudar o teu pensamento e pensar como Jesus pensa. Havia ali junto à sua cabeça pão assado sobre brasas quentes, ou seja, o pão estava fresco, e um jarro de água. Era um jarro de água. Quem levou, irmão? Quem levou? Jesus, só Deus é que sabe. Ele comeu, até porque o anjo foi ali acordar, né? Então pode ser que tenha sido o anjo mesmo. Para uma pessoa que já foi alimentada por corvos, irmão, existe mais algum milagre para acontecer? Ele comeu, bebeu e fez o quê? Fez o quê? Não é possível. Não é possível. Vou até beber um pouco d'água agora. Não é possível. O milagre ali na frente dele de novo. E ele se deitou de novo. Mas por quê, irmãos? Porque ele estava com um deserto dentro de si. Enquanto ele não resolvesse aquilo dentro dele, ele nunca ia sair desse deserto onde ele estava. Meu Deus. E aí o anjo estava ali com a missão, né? Qual era a missão do anjo? Encorajar Elias. E aí no versículo 7, o anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: ô Elias, a versão da NTLH, né? Levante-se e coma, você não aguentará a viagem. Em outras versões vai dizer: olha, levanta, cara, porque longo é o teu caminho, longa é a tua jornada. E
essa versão aqui da NTLH é muito legal, porque ela nos diz que se você não comer, você não aguentará a viagem. Ou seja, ainda tem um trajeto para você, Elias, não acabou aqui não. E essa é a palavra de Deus para nós, irmãos. Ou você que está aí na live nos assistindo, olha, não acabou ainda aquilo que Deus tem para a tua vida, meu irmão. Saia desse deserto aí, deserto da mente. Se alimente da palavra de Deus, que ela vai mudar a tua situação. Versículo 8 vai dizer, olha, Elias se levantou, comeu e bebeu, né? Já comeu e bebeu. A comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Aí eu te pergunto, meu irmão, que comida santa é essa que faz a pessoa comer uma vez só e caminhar durante 40 dias e 40 noites? Que energético do céu é esse, meu irmão? Não tem academia, não tem nenhuma dessas growth, nada disso aí, nada desses energéticos aí fazem tanto efeito quanto esse do céu. Irmão, tu está entendendo aí, ó, a energia que vem do céu para poder alimentar o teu corpo, a tua vida? A energia que você precisa para sair desse deserto está aqui. É a palavra de Deus. A palavra de Deus vai te alimentar e vai te dar forças para você caminhar. Você precisa mudar a tua forma de pensar. Pense como Jesus. A palavra de Deus é o alimento indispensável. Ou seja, não pode deixar para lá. A palavra de Deus é o alimento indispensável que o nosso espírito precisa para seguir adiante na nossa caminhada com Deus. A nossa caminhada com Deus precisa de ser alimentada pela palavra de Deus. Porque senão, irmãos, nós não vamos conseguir. Não vamos. E aí, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, vou ler alguns versículos aqui com os irmãos, para nós analisarmos sobre o pensamento de Jesus, né? E aí, o apóstolo Paulo vai dizer assim para nós, olha, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Ou seja, eu conheço muito sobre as coisas que eu penso. É isso que ele está dizendo, olha, as coisas que eu penso eu conheço, legal, beleza. Mas ele vai dizer, ó, da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o próprio Espírito de Deus. Então, se você quer pensar como Jesus, se você quer pensar como Deus pensa, comece a ler a palavra e pedir, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. Porque, irmãos, nós precisamos dessa ajuda. Porque eu até cheguei a procurar, deixa eu ver aqui, está no estudo. Eu cheguei a procurar no site da OMS, Organização Mundial de Saúde, e lá no site da OMS diz que 1 de 4 pessoas tem pensamentos suicidas, tem pensamentos depressivos, tem pensamentos ruins sobre ela e sobre as pessoas que estão em volta. Estão num deserto. E quais são os principais fatos que fazem a pessoa chegar a esse ponto? Está aqui, ó, histórico familiar, transtornos psiquiátricos, estresse crônico, a pessoa que anda muito pensada, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer, está estressado o tempo todo. Ansiedade crônica, a coisa que vai acontecer lá na frente, a pessoa está aqui, não, porque eu tenho que fazer, não, porque vai acontecer aquilo, não, calma teu coração. Disfunções hormonais, dependência de álcool e drogas ilícitas, traumas psicológicos, doenças cardiovasculares e neurológicas, conflitos conjugais. Isso aqui é interessante que eu não sabia. Mudança brusca de condição financeira e desemprego. Mudança brusca de condição financeira e desemprego pode fazer com que pessoas fiquem depressivas. Então, irmãos,
Entenda que nós, embora pareçamos ter razões para estarmos nessa situação, ou seguindo o curso do mundo, nós somos diferentes, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Agora nós não somos mais guiados pelos nossos próprios pensamentos. Nós já aprendemos aqui tudo isso que foi construído aqui pelo irmão Giovanni, começou, né? O pastor Luiz começou, Giovanni, César, e depois o pastor Luiz semana passada de novo. E o que hoje eu estou falando aqui com você é uma construção para que a gente comece a pensar certo, para que a gente pare de pensar errado das coisas desse mundo. E eu vou te falar, irmão, a depressão está doida para pegar a gente também, mas não vai nos pegar em nome de Jesus. Não vai nos pegar em nome de Jesus, porque nós temos o nosso aliado, o Espírito Santo, e a palavra de Deus ao nosso lado. Nós não vamos entrar no circuito desse mundo, não. Em nome de Jesus. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. Aleluia. Então, versículo 12 de 1 Coríntios vai dizer que nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o quê? O Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de que Deus nos tem dado. Você tem que pagar para receber aquilo que Deus manda? Não, né? É como? Gratuitamente. Então eu, como um homem natural, começar a ler a Bíblia, normalmente vai ser que nem o Jô Soares, que falou que leu a Bíblia 3 vezes e para ele não surtiu o menor efeito. Paulo está dizendo aqui para a gente no versículo 12 que nós não recebemos o Espírito do mundo, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, para que nós entendamos através da revelação do Espírito Santo a palavra que Ele tem para nós, e é gratuita. Então é gratuita, mas eu e você devemos buscar, eu e você devemos procurar, eu e você devemos nos interessar em ler. Esse é o nosso papel. Nós vamos buscar, ter fome, para que a gente não precise passar pelo que o pessoal está passando aí, e o melhor de tudo, ajudar aqueles que estão nessas condições, em nome de Jesus. Versículo 13. Delas também falamos. Delas quem? Nós falamos aqui a palavra de Deus. Nós também falamos da palavra de Deus, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito, ou seja, a palavra revelada, interpretando verdades espirituais. Para quem? Para os que são espirituais. É por isso, irmão, que o mundo não entende. É por isso que às vezes você chama o teu amigo do trabalho para vir aqui na casa do Senhor. Teu amigo fala assim: eu não, pô, eu vejo lá na televisão como é que é o culto e tal. Mas, irmão, você entende que o mundo tem uma forma diferente de ver as coisas de Deus? Você entende que as verdades espirituais são só para quem é espiritual? Então eu quero te fazer um convite, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, para que essa revelação venha para a tua vida, ainda dá tempo, para que essa revelação da palavra possa fazer sentido para você e venha preencher todos os espaços vazios, que às vezes você fica tentando preencher com mulheres, com drogas, com vícios diversos, com qualquer coisa, com dinheiro, e você continua nessa situação. Você que está me olhando aí, você está me vendo aí pela live, de repente você se enquadra perfeitamente nisso, mas esse vazio que você tem dentro de você é exatamente do tamanho do Espírito Santo, que quer encher a tua vida, e Ele vai trazer alegria no teu coração, alegria que vai mudar essa tua situação, te tirar desse deserto interior, te trazer alegria de verdade, alegria de viver, alegria de acordar e dizer: obrigado, Jesus, por mais um dia. Não é ficar lá na cama: não queria ter acordado. Não, levanta desse sono da indolência, desse sono que te leva à morte, em nome de Jesus. Versículo 14: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Foi o que eu acabei de falar agora, pois lhes são loucura,
e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas, são entendidas como? Espiritualmente, não pela mente, irmão. Não é pelo que eu penso, mas sim pelo Espírito. Então, o mundo não tem o Espírito de Deus. Isso que para o mundo é loucura você chegar no domingo de manhã, acordar cedo e estar aqui. Eu vou fazer o que lá naquela igreja? Ficar levantando a mão e tal. O pastor vai falar um monte de coisa, vai pedir dinheiro. O povo do mundo só pensa isso, irmão. Meu Deus. Então entenda, meu querido, que a tua forma de pensar vai fazer com que você caminhe ou certo ou errado. Depende do que você está pensando. E o versículo 15: mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Opa, calma aí. Esse aqui é um detalhe que eu não tinha nem pensado nisso antes. Quem é espiritual discerne todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Não passa nada desapercebido. E ele mesmo por ninguém é discernido. Então, às vezes alguém lá de fora está passando por uma situação e tal, e você entende o que ele está passando, mas ele não entende você, porque, cara, você é um ser espiritual, que está habitando no corpo e possui uma alma. Então, meu irmão, é importante a gente entender que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Se você quer ter um entendimento amplo de todas as situações, comece a buscar a Deus para que você seja cada vez mais espiritual. Aí você não vai olhar as coisas com naturalidade, como o mundo faz. E para fechar o versículo 16, travou aí, Nicolaus? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem? Ninguém, irmão. Ninguém conhece a mente do Senhor. Porque se a gente conhecesse a mente do Senhor, o Senhor seríamos nós. Mas Ele, com todo o seu poder, com toda a sua glória, nós já entendemos e nós lemos lá em Jeremias que os pensamentos dele são pensamentos de paz e não de mal. Então a gente pode ficar tranquilo. Por quê? Porque nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo quando? Quando nós lemos a sua palavra, meditamos na sua palavra, e ela não faz parte da nossa vida, ela é a nossa vida. A palavra de Deus é o alimento necessário para que a gente caminhe na nossa jornada. Em nome de Jesus. E o texto para fechar, o mesmo que o nosso irmão César colocou também. Estou copiando direto, hein? Você, Giovanni, pastor Luiz. Quando aprendi a controlar os meus pensamentos, o que aconteceu com a minha vida? Mudou. E eu acessei, eu tive acesso à mente de Cristo. Joyce Meyer. Meu irmão. Quando eu aprendi a controlar os meus pensamentos, a minha vida mudou. Então, se os meus pensamentos estão me levando para um deserto de morte, um deserto onde só há coisa ruim, e eu começo a meditar na palavra de Deus, agora a minha vida muda. Agora estou dentro dos campos, os campos floridos e verdes, que estão aí prontos para que a gente possa fazer a obra de Deus. Sabe, meu irmão, pensar como Jesus pensa é primordial para que a gente tenha sucesso na nossa vida. Quer ser uma pessoa de sucesso? Comece a pensar como Jesus e consequentemente agir como Jesus. Amém? Fique de pé. Vamos louvar o Senhor.